Você já percebeu que alguns dos momentos mais profundos que vivemos com Deus são aqueles que acontecem no silêncio do nosso coração, quando ninguém está por perto, quando não há aplausos ou espectadores. Esses são os momentos em que Deus nos revela coisas que não estão à vista de todos, e é nesse encontro silencioso que a nossa fé é refinada. Há uma razão para isso. A intimidade com Deus é um tesouro que não deve ser exposto a qualquer pessoa. É o tesouro mais precioso que deve permanecer em segredo. Jesus mesmo nos ensinou a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. Mateus 6:6. Não é porque estamos escondendo algo, mas porque essa é a forma como Deus trabalha, no segredo. Ele molda nossa alma e fortalece nosso espírito quando não estamos preocupados com o que os outros vão pensar ou dizer. O silêncio aqui é poderoso. Como C.S. Lewis dizia, não importa o quanto possamos expressar sobre Deus, o mais profundo sempre será aquilo que não pode ser dito. É importante entender que nem todos podem compreender a profundidade dessa relação. Quando Deus sussurra ao nosso coração, Ele está nos confiando algo pessoal, íntimo, algo que não é para ser compartilhado com o mundo de maneira trivial. A fé tem uma dimensão de mistério, e há experiências que são sagradas demais para serem expostas ao julgamento ou à curiosidade alheia. Paulo também nos adverte sobre isso, falando em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Quantas vezes você já quis contar a alguém sobre algo maravilhoso que Deus te revelou, mas logo percebeu que aquilo foi feito apenas para você? Quando você guarda essas coisas no coração, como Maria fez, Lucas 2,19, elas crescem, amadurecem e produzem frutos no tempo certo. A intimidade com Deus não precisa ser anunciada, ela é percebida pela transformação de vida que ela traz. Então, meu amigo, minha amiga, se Deus tem falado ao seu coração, se Ele tem lhe mostrado coisas profundas, guarde isso. Nem todos vão entender, nem todos precisam saber. Esse relacionamento entre você e Deus é um santuário, e é ali que você encontra força, direção e paz. O coração de um homem é como uma fortaleza, disse Lewis, alguns cômodos são reservados apenas para Deus. Que você saiba guardar esses segredos como preciosidades, permitindo que sua fé cresça em silêncio, longe dos olhares que poderiam distrair ou desviar o foco. Porque, afinal, as maiores obras de Deus em sua vida acontecem quando o mundo não está olhando. Sabe, é fácil se sentir sozinho nas nossas batalhas. Às vezes, as lutas que enfrentamos parecem ser tão intensas, tão pessoais, que a tentação de compartilhar com todos ao nosso redor pode ser forte. Mas há um segredo que poucos compreendem: algumas das suas maiores batalhas espirituais são só para você e Deus. Você pode estar pensando, mas por quê? Por que não posso compartilhar com os outros? Por que não posso dividir essa carga? Claro, podemos ter irmãos em Cristo para nos apoiar, mas há batalhas que Deus permite em nossa vida para que possamos depender inteiramente dele. Ele está nos ensinando a confiar nele de uma maneira tão profunda que, às vezes, palavras não podem explicar. C.S. Lewis observou que as lutas internas de um homem são os portões para o céu ou para o inferno. O que ele quis dizer é que, nas nossas lutas espirituais mais profundas, é ali que encontramos o maior crescimento, ou a maior queda. E essa é uma jornada entre você e Deus. Quando Jesus passou pelos seus momentos mais difíceis, como no jardim do Getsêmani, ele se afastou até mesmo dos discípulos mais próximos para orar sozinho. Mateus 26, 36, 39. Ele nos deu o exemplo de que há certos momentos de luta em que somente Deus pode estar ao nosso lado. Porque, no fim, quem realmente conhece a profundidade da sua dor, da sua luta, do seu fardo, melhor do que o próprio Criador? Ele entende até aquilo que você ainda não conseguiu expressar. E Deus usa essas batalhas para moldar o seu coração. É como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5:3-4, a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Há um propósito em cada batalha que você enfrenta, mas essa transformação é algo pessoal. Não é para ser compartilhado com todos, porque nem todos entenderão o que Deus está fazendo em você. Eles não estão caminhando essa jornada. Eles não sentem as cicatrizes que Deus está usando para forjar algo novo em seu espírito. C.S. Lewis também refletiu sobre isso de uma forma muito prática. Ele dizia: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Às vezes, nas suas batalhas mais intensas, é quando você ouve a voz de Deus de maneira mais clara.
Não porque ele está distante, mas porque ele está ali, tão próximo, te moldando, te fortalecendo, mesmo quando tudo parece desmoronar. E então, o que fazer com essas lutas? Você leva ao Senhor. Ele é seu refúgio, sua fortaleza. Salmos 46:1. Quando ninguém mais entende, ele entende. Quando as palavras falham, ele sabe o que está no seu coração. E, no final, você perceberá que essas batalhas que você guardou entre você e Deus não são um fardo, mas uma honra. Porque foi nesses momentos que você foi levado mais perto dele, que você descobriu uma profundidade de fé que só é revelada no meio da dor. A jornada das lutas é sua, e é de Deus. Há uma força imensurável que vem dessa dependência total nele, de saber que, mesmo em silêncio, Deus está trabalhando em sua vida. Não se sinta obrigado a expor suas batalhas. Algumas delas são sagradas, e Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina. E por fim, jamais esqueça que suas batalhas espirituais são para você e Deus. Há momentos em nossa caminhada com Deus em que Ele nos mostra coisas profundas, visões e revelações que nos tocam de uma forma que palavras não conseguem explicar. Talvez você já tenha experimentado isso, aquele momento em que, no silêncio da sua oração, Deus lhe mostrou algo sobre o futuro, uma promessa, uma direção clara, ou até mesmo um sonho. Mas aqui está o ponto essencial: nem tudo que Deus nos revela é para ser compartilhado. Você já pensou nisso? Que algumas coisas que Deus coloca no seu coração são para serem guardadas. Jesus nos ensinou isso. Em Marcos 9:9, quando ele desceu do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, ele os advertiu a não contar a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Por que Jesus pediu silêncio sobre algo tão extraordinário? Porque não era o tempo certo. O tempo de Deus é perfeito, e há segredos que ele nos revela que precisam amadurecer no silêncio, até que ele, em sua sabedoria, decida o momento certo para revelar ao mundo. Porque há uma sabedoria divina em manter certas coisas ocultas até o tempo certo. Deus trabalha de formas que, muitas vezes, fogem ao entendimento humano. E quando Ele nos dá essas visões, elas são como sementes, plantadas no solo do nosso coração. Se você for rápido demais em revelar essas coisas, antes que a semente tenha tempo de germinar, de criar raízes profundas, você corre o risco de expô-la ao vento da dúvida, da incredulidade e do julgamento. C.S. Lewis uma vez disse: existem momentos em que a verdade deve permanecer escondida, não porque não é real, mas porque ainda não estamos prontos para ela. Isso se aplica de maneira tão profunda às visões e revelações que Deus nos dá. Talvez Deus tenha lhe mostrado um grande propósito para a sua vida, algo que transformará tudo ao seu redor. Mas, se você compartilhar antes do tempo certo, corre o risco de enfraquecer a própria promessa. Não porque ela perca o valor, mas porque outras pessoas, com suas opiniões e julgamentos, podem tentar minar aquilo que Deus está construindo dentro de você. José, no livro de Gênesis, é um exemplo claro disso. Deus lhe deu sonhos grandiosos, visões do que ele se tornaria no futuro, mas ao compartilhá-los com seus irmãos, ele enfrentou inveja, traição, e uma jornada que talvez pudesse ter sido diferente se ele tivesse aguardado o tempo certo. Claro, Deus estava no controle de tudo, mas isso nos ensina que a sabedoria divina nos pede para guardar certas revelações no coração, até que elas estejam prontas para se manifestar. E mais do que isso, às vezes as revelações que Deus dá a você, são para edificar a sua fé, não para a aprovação dos outros. Deus fala conosco de forma pessoal. Ele nos dá visões e promessas que são para nos fortalecer, nos guiar e nos manter firmes na caminhada. Mas nem todos ao nosso redor estão preparados para entender o que Deus nos mostrou. Como Jesus disse em Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Essa é uma advertência séria sobre como e com quem compartilhamos as coisas sagradas que Deus nos confia. Você já recebeu uma revelação que parecia ser grande demais para o momento? Isso não significa que ela não será cumprida, mas que Deus está trabalhando em você para te preparar para ela. Algumas promessas requerem tempo, amadurecimento e fé silenciosa. E é nesse silêncio que Deus opera de maneira mais poderosa. Ele não precisa de testemunhas externas para realizar o que prometeu a você. Lembre-se, a jornada espiritual é profundamente pessoal. As visões e revelações que Deus te dá são presentes divinos. E saber quando guardá-las em silêncio, confiando em Deus e esperando o tempo certo, é uma demonstração de fé e sabedoria.
Porque, no fim, não se trata de impressionar os outros com o que Deus nos mostrou, mas de honrar o tempo e o plano que Ele traçou para nossas vidas. Então, jamais esqueça que, as visões e revelações que Deus mostra, não é para ser divulgado. É para ser guardados com você. Há algo sagrado sobre os planos que Deus traça para a nossa vida. Talvez você já tenha percebido que, às vezes, Deus planta em seu coração uma visão, um propósito tão claro, que é quase impossível não se entusiasmar com a ideia de compartilhar com todos. Mas aqui está uma verdade profunda: nem sempre é o momento de revelar o que Deus está fazendo em você. Os planos que Deus coloca no seu coração são parte de uma estratégia divina que precisa ser guardada. É como um grande quebra-cabeça, onde cada peça tem o seu lugar e tempo exato para se encaixar. Às vezes, compartilhar esses propósitos prematuramente pode atrapalhar o processo. C.S. Lewis costumava dizer que Deus sabe o que está fazendo, nós, não. E é verdade. Deus vê o quadro completo, enquanto nós, muitas vezes, só conseguimos enxergar uma parte. Quando Deus revelou a Abraão que ele seria pai de muitas nações, isso foi uma promessa incrível. Mas o tempo entre a promessa e o cumprimento foi longo, e durante esse período, Abraão teve que confiar no silêncio de Deus. Ele não saiu por aí anunciando tudo o que Deus faria em sua vida. Pelo contrário, ele guardou a promessa em seu coração, enquanto esperava o cumprimento do tempo divino. A Bíblia também nos ensina sobre essa sabedoria. Provérbios 16:9 nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que, embora possamos ter sonhos e visões, é Deus quem organiza e conduz os detalhes. Compartilhar seus planos cedo demais pode expô-los à crítica, ao julgamento, ou até mesmo a distrações que podem desviá-lo do caminho que Deus traçou para você. Às vezes, o inimigo usa as palavras que liberamos para tentar nos desanimar ou nos desviar do propósito que Deus tem. Lewis também falava sobre o conceito de ser um paciente no hospital divino. Estamos todos em processo, sendo curados, fortalecidos e preparados para aquilo que Deus nos chamou a fazer. E assim como um médico não revela o tratamento completo a um paciente logo no início, Deus, em sua sabedoria, nos dá apenas o que precisamos saber por enquanto. Ele sabe que alguns planos precisam amadurecer em segredo, até que estejam prontos para serem revelados e realizados. Guardar os propósitos de Deus é um ato de confiança e fé. Confiar que, no tempo certo, Ele vai abrir as portas necessárias e alinhar as circunstâncias para que tudo aconteça de acordo com o plano dele. O próprio Jesus, em sua missão na terra, sabia quando era hora de falar e quando era hora de se calar. Em Lucas 9:21, após revelar aos discípulos que ele era o Messias, Jesus os advertiu severamente que não contassem a ninguém. Por quê? Porque não era o tempo. Mesmo sendo uma verdade absoluta, havia um momento perfeito para que isso fosse revelado ao mundo. Assim como um general não revela toda a estratégia antes da batalha, Deus também guarda certas coisas em segredo. Porque a batalha que você está enfrentando, o propósito que Ele te deu, são parte de uma estratégia maior. A nossa responsabilidade é confiar nesse plano e seguir cada passo que Ele nos dá, sabendo que a vitória virá no tempo certo. Então, não tenha pressa em compartilhar. Deus está te conduzindo e preparando o cenário perfeito para o cumprimento do seu plano. Guarde esses propósitos no seu coração, e permita que Deus seja o condutor da sua jornada. Não se esqueça, sempre mantenha seus planos e propósitos em segredo, uma estratégia divina infalível. Há um mistério sagrado nas bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Muitas vezes, desejamos enxergar o que está por vir, queremos entender o que Ele está preparando, mas o que Deus tem para você ainda está em construção. As promessas dele são certas, mas o tempo para que se manifestem pode não ser agora. E isso, meu irmão, minha irmã, exige de nós uma confiança profunda, uma fé silenciosa que sabe que o melhor ainda está por vir, mesmo quando não vemos. Você já reparou como Deus trabalha no oculto? Ele constrói em silêncio, preparando cada detalhe, enquanto nós, muitas vezes, só conseguimos enxergar o presente. Mas o que Ele tem para você, o que Ele está fazendo em sua vida, é muito maior do que você pode imaginar. C.S. Lewis escreveu: se pudéssemos ver o que Deus está fazendo em nossas vidas nos bastidores, ficaríamos sem palavras de tanta gratidão. O que você vê hoje é apenas uma parte da história, o verdadeiro final ainda não foi revelado. Agora, pense nas palavras de 1 Coríntios 2:9.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas bênçãos futuras são como um tesouro que está sendo cuidadosamente lapidado por Deus. Não é algo que deve ser exposto antes do tempo, porque a sua preparação ainda está em andamento. E quando falamos antes da hora, corremos o risco de subestimar o que ele está construindo. Veja o exemplo de Davi. Deus o ungiu rei quando ele ainda era apenas um jovem pastor. A promessa foi dada, mas levou anos para que Davi assumisse o trono. Durante todo esse tempo, Deus estava preparando tanto Davi quanto o reino. Havia uma obra acontecendo nos bastidores, invisível para os outros. E, ainda assim, Davi manteve a promessa guardada em seu coração, esperando o tempo perfeito de Deus. Ele sabia que o que Deus tinha para ele ainda estava em construção. C.S. Lewis também nos lembra que Deus não tem pressa, mas ele é sempre pontual. O que ele está preparando para você pode não chegar na sua linha do tempo, mas chegará exatamente quando for necessário. E é por isso que precisamos aprender a guardar nossas expectativas e confiar no processo dele. Suas bênçãos futuras são grandes demais para serem compartilhadas prematuramente. Quando chegar o momento certo, quando Deus disser que está pronto, ele abrirá as portas de uma maneira que você nunca imaginou. A espera faz parte da jornada. É nesse tempo de silêncio e confiança que nossa fé é fortalecida, que aprendemos a depender de Deus e não de nossos próprios esforços. Filipenses 1:6 nos lembra que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não começa nada sem terminar. O que ele está construindo para você é seguro, é firme, e é perfeito. Não tenha pressa em revelar o que você ainda nem recebeu por completo. Guarde essas promessas no seu coração, deixe que elas nasçam e cresçam no tempo de Deus. E quando a obra estiver completa, todos verão o que ele fez. Até lá, você pode ter a certeza de que o que Deus tem preparado para você está em construção. E quando tudo estiver pronto, você verá que cada momento de espera, cada oração em silêncio, e cada ato de fé valeu a pena. O que Deus está revelando a você agora é apenas o começo de uma caminhada de profunda intimidade. Guardar certas coisas no seu coração, deixar que ele trabalhe em silêncio e confiar que suas promessas se cumprirão é um dos maiores atos de fé que você pode oferecer. Entenda, não é fraqueza proteger aquilo que Deus te deu, mas sabedoria. Deus conhece seu coração, suas lutas, seus sonhos e seus planos. E ele está no controle de tudo. Mantenha seu silêncio sagrado, preserve seus segredos divinos, e deixe que Deus, no tempo certo, revele tudo o que ele tem reservado para você. Em cada batalha, em cada promessa, e em cada bênção futura, ele está com você. Nunca se esqueça, Deus cuida de você de um jeito que ninguém mais pode. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, e curta o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Um abraço com muito amor e carinho. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus.